Boa noite, veja no Brasil TV desta sexta-feira, dia 26 de fevereiro. Um ano depois do anúncio do primeiro caso positivo de Covid no Brasil, o número de contaminados cresce numa velocidade preocupante e alguns estados adotam medidas mais rígidas para a prevenção da doença. Em Petrolina, a vacinação de idosos teve aglomeração e não foi pouca. Quem não teve a doença, a Covid, é capaz de sair com Covid daqui hoje, né? Porque a aglomeração aqui está demais. A Polícia Federal aponta a causa do rompimento da barragem em Brumadinho, que matou mais de 250 pessoas. E o Rio de Janeiro amanhece rubro-negro depois de mais um título do Flamengo. Agora no Brasil TV. Hoje faz um ano do primeiro diagnóstico positivo de Covid-19 no Brasil e a velocidade do contágio preocupa. No ano passado, 2,5 milhões de casos foram registrados em 5 meses. Nesse ano, essa marca foi atingida em menos de 2 meses. É na Praça Roosevelt, no centro de São Paulo, que centenas de jovens se encontram todos os dias. A aglomeração preocupa os moradores que gravaram essas imagens durante os dias de carnaval. Hoje começa a valer em todo o estado a regra que restringe a circulação de pessoas entre 11 da noite e 5 da manhã. Mas os vizinhos da Praça Roosevelt têm medo de que essa regra não seja cumprida por aqui. Sempre teve aglomeração aqui, sempre teve. Os médicos dizem que as aglomerações e o relaxamento nos cuidados de higiene e proteção, como o uso de máscara, são os principais culpados pela disparada no número de infectados e mortos pelo novo coronavírus. Para piorar, as novas variantes dele podem deixar o contágio ainda mais fácil. No ano passado, o Brasil levou 154 dias para registrar pela primeira vez 2,5 milhões de casos. Este ano, o país registrou a mesma marca 3 vezes mais rápido. Esses momentos de confraternização, eles são muito perigosos para a transmissão, porque você acaba não usando a máscara, né? Então, se você vai comer junto com o grupo, se você vai fazer uma confraternização de festa. Então, as medidas de segurança, elas têm que ser mantidas, mesmo pós-vacina. Hoje, o boletim do Observatório Covid-19 da Fiocruz mostra que as taxas de ocupação de leitos de UTI para adultos no SUS estão no pior cenário já observado no país. 17 capitais estão com mais de 80% de ocupação. As piores situações são as de Manaus, Teresina, Fortaleza, Curitiba, Florianópolis e Goiânia, com pelo menos 90%. Porto Velho já bateu os 100%. No estado de São Paulo, 10 regiões têm taxa de ocupação de UTI acima da média estadual, que é de 69%. A pior situação é a de Bauru, que chegou aos 92%. É nessa região que trabalha o médico Alexandre Naime. Ele é chefe do Departamento de Infectologia do Hospital das Clínicas da Unesp de Botucatu, onde não há mais vagas. Nossa lotação está acima de 100%. Vários dias essa semana nós batemos 110%, 116%, o que significa que além das UTIs lotadas, a gente tem que montar UTI em leitos de enfermaria. Então, infelizmente, nós não estamos nem mais conseguindo receber pacientes de fora da nossa região, porque os da nossa região já estão ocupando todos os leitos. Para este médico e pesquisador do Hospital Universitário da USP, as medidas restritivas são fundamentais para frear a transmissão do vírus, mas ele diz que é necessário uma tomada de decisão mais rápida. Se a gente continuar tomando decisões puramente táticas, que é correr atrás de quando a gente é atacado, então a gente está sempre reativo, a gente está sempre na defensiva. E com essa estratégia, a gente está sempre um passo atrás do vírus. Para a gente estar à frente, a gente tem que ter uma estratégia de testagem ampla, intensificar as medidas de bloqueio e controle de fluxo nas pessoas onde tem maior risco de aglomeração, maior risco de permanência em lugar fechado. Em Brasília, o número de casos de Covid-19 e a ocupação nas UTIs dos hospitais aumentaram muito nos últimos dias. E o Distrito Federal vai ter lockdown a partir de segunda-feira. A Luísa Dolly é quem conta pra gente. A partir de segunda-feira, das 8 horas da noite até as 5 horas da manhã, só vai poder funcionar o que for serviço essencial. Tudo que não for vai ter que fechar as portas. Não ficou especificado, neste momento, o que seriam esses serviços essenciais, mas historicamente, ao longo da pandemia, a gente sabe que são farmácias, supermercados, serviços de saúde, claro, são funções essenciais.
Já bares, restaurantes e shoppings devem ser os que mais vão sentir. Agora, a gente tem visto muitas cenas de aglomeração realmente e isso foi a justificativa. O governador Ibanez Rocha fez uma publicação em uma rede social que falou que queria evitar essa decisão, mas que não tinha outra forma por causa da taxa de ocupação que estava em 92%. Essa taxa de ocupação chegou a 95% hoje cedo. A taxa de ocupação das UTIs específicas para a Covid na rede pública depois voltou a cair um pouquinho, chegou novamente em 92%, mas ainda assim uma taxa muito alta que cresceu bastante nessa semana, vários dias aí com a taxa acima dos 90%. E aí o governador falou que ouviu a equipe técnica da Secretaria de Saúde. Então essa medida vale a partir de segunda-feira, das 8 da noite às 5 da manhã. Só serviços essenciais podem funcionar, mas não há restrição de circulação nem de pessoas, nem de veículos. O governo do Paraná também anunciou mais rigor nas medidas de prevenção. A repórter Ana Zimmermann tem as informações. O decreto entra em vigor à meia-noite de hoje, vale até o dia 8 de março e determina o fechamento de atividades e serviços considerados não essenciais. Com isso, comércio, shoppings, igrejas, academias, bares devem permanecer fechados. As aulas presenciais, que já tinham retornado aqui no Paraná, vão ser suspensas. O toque de recolher, que hoje estava em vigor da meia-noite até as 5 da manhã, foi ampliado, vale a partir das 8 horas da noite. Em Aracaju, a nova fase de vacinação começa na próxima terça-feira. A definição do novo calendário de vacinação foi divulgada pelo prefeito Edivaldo Nogueira depois da reunião do Comitê Técnico Científico que aconteceu ontem. De acordo com o esquema planejado pela Prefeitura de Aracaju, os idosos com idades entre 80 e 89 anos começam a ser imunizados a partir da próxima terça-feira. Aracaju vai seguir o calendário que foi estabelecido para todos os municípios sergipanos. A imunização vai acontecer durante 3 semanas, por divisão de faixa etária, para evitar as aglomerações. Do dia 2 ao dia 5 de março, nós vacinaremos os idosos de 89 a 85 anos de idade. Do dia 8 de março ao dia 12 de março, nós vacinaremos os idosos de 84 e 83 anos de idade. E dos dias 15 a 19 de março, os idosos de 82 a 80 anos. Com isso, nós então completaremos todos os idosos entre 80 e 89 anos. Se chegar mais vacina, nós anteciparemos as fases, ou seja, passaremos uma fase que está numa semana posterior para a mesma fase. Mas isso tudo dependendo da chegada de mais vacina. Essa ampliação do programa de vacinação, que inclui idosos com 80 a 89 anos, só está sendo possível devido à chegada de 2 novas remessas da vacina contra o novo coronavírus. Nessa quinta-feira foram enviadas para Sergipe 9.000 doses da Coronavac. E na última quarta-feira, 16.500 doses da AstraZeneca. Assim como aconteceu na fase passada da campanha, na capital o imunizante vai ser disponibilizado nas salas de vacina de 40 unidades básicas de saúde. Somente as 4 unidades que estão com atendimento exclusivo para pacientes com síndromes gripais não vão ofertar a vacina. A imunização também vai ser realizada pelo sistema drive-thru, a partir do cadastramento no portal da vacina, lançado pela Prefeitura de Aracaju no último dia 8. Mesmo com o avanço da campanha de vacinação, o prefeito de Aracaju enfatizou que as medidas de segurança para evitar a propagação da Covid-19 devem ser mantidas. Quem receber vacina não precisa ir para a rua da maneira que está indo. Quem não se vacinou ainda tem que continuar com os cuidados devidos. Nós temos que ter muita tranquilidade, mas muita responsabilidade nessa hora, que é evitar que a nossa cidade, que o nosso estado possa ter um crescimento exagerado dos casos e que haja um colapso no sistema de saúde. Em Petrolina, a vacinação foi retomada para os idosos com mais de 80 anos, mas a procura foi tanta que teve aglomeração. Não era para ser assim. Em tempos de afastamento social na fila da vacina contra a Covid-19, idosos aglomerados. No Centro de Convivência Vopulu, o primeiro dia de vacinação para os idosos acima de 80 anos foi de tumulto e muitas reclamações. O mais gritante aqui é que os idosos estão aglomerados.
Se você analisar todo o espaço aqui, há uma aglomeração. Então, o risco de contaminação aqui é grande. Eliane trouxe a mãe de 80 anos de idade para receber a vacina e ficou assustada com a quantidade de pessoas num só lugar. Eu acho que quem não teve a doença, a Covid, é capaz de sair com Covid daqui hoje, né? Porque a aglomeração aqui está demais. Nós recebemos o quantitativo de doses para vacinação de idosos de 80 anos a mais. E esse processo de vacinação, ele será reavaliado e ampliado para mais polos para poder atender a toda a demanda da nossa população. Então, a partir de hoje, nós estaremos reavaliando esse processo e intensificando e ampliando os nossos pontos de vacinação para evitar essas aglomerações. Olha essa história. A Associação dos Procuradores e Advogados pediu providências à Prefeitura de Betim sobre uma festa supostamente promovida pelo procurador do município, o Bruno Cipriano, no fim do ano passado. A festa foi no dia 10 de dezembro. O vídeo que circula nas redes sociais mostra o auditório do Instituto de Previdência do município de Betim, todo decorado com luzes. Os participantes da festa dançam, embalados ao som de música alta, se divertem. Nenhum usa máscara de proteção, incluindo o procurador do município, como denunciaram os servidores efetivos do IPREMB ao Ministério Público. Sabendo por outras pessoas, outros funcionários do Instituto, porque de todos os servidores efetivos, apenas uma foi convidada, pois ela se encontra em função gratificada atualmente. Inclusive, a gente acha que é inadmissível, até mesmo porque o procurador-geral do município, ele vinha autuando comerciantes por desrespeitarem as regras dos decretos com relação à pandemia. Bruno Cipriano também ocupa o cargo de presidente do Instituto. Como procurador-geral do município, está ligado diretamente às medidas de combate à Covid-19 em Betim, como a implantação das barreiras sanitárias e a elaboração de decretos, como forma de reduzir o número de casos da doença. No dia da festa, a cidade registrava mais de 8.500 casos e 261 mortes. No mesmo período, outras festas em Betim chamavam a atenção pela quantidade de pessoas. Neste sítio, um evento de música eletrônica reuniu muita gente sem respeitar as normas de segurança. Por causa da repercussão, a Prefeitura fez um novo decreto proibindo eventos com aglomeração. As mudanças nos decretos ou a inclusão de novas regras aqui em Betim passam pelo procurador Bruno Cipriano. E pelo cargo que ocupa, as imagens da festa supostamente organizada por ele causaram polêmica. Os servidores do Instituto que fizeram a denúncia argumentam ainda que o evento vai contra o regulamento de uso do auditório que fica no prédio. Segundo os servidores, o local é incompatível para esse tipo de confraternização. E não foi só isso. Ontem, a Associação dos Procuradores e Advogados Públicos de Betim pediu providências ao prefeito Vitório Medioli. Segundo o documento, o ato do procurador demonstra falta de respeito com a população, funcionários do Instituto, servidores, procuradores e advogados municipais. Para a associação, a conduta indigna de Bruno Cipriano é imperdoável. A Prefeitura de Betim informou que os eventos realizados no dia da festa estavam permitidos e que as normas restritivas de prevenção à Covid-19 estavam sendo cumpridas. O alvará autorizava 50 pessoas no local e que o limite não foi ultrapassado, já que 46 pessoas participavam da festa. Nós entramos em contato com o procurador Bruno Cipriano, mas ele não se manifestou. Veja a seguir a expectativa por uma tecnologia que pode aumentar a velocidade da internet no Brasil. Os caminhoneiros que transportam combustível entraram em greve por tempo indeterminado em Minas Gerais. Motoristas temem que haja um desabastecimento e isso provocou longas filas nos postos. No bairro Ouro Preto, na região da Pampulha, o movimento foi acima do normal neste posto de combustível. A fila aqui começou cedo, ocupando uma faixa do trânsito. Depois que caminhoneiros que entregam combustível nos postos anunciaram greve, o medo do motorista é de ficar com o tanque vazio. Vou completar mesmo, só para ter certeza que não vai faltar semana que vem, né? Segundo o sindicato que representa o setor, 2.000 caminhoneiros que transportam combustíveis paralisaram as atividades no estado.
Ontem, os transportadores protestaram na região metropolitana. Cerca de 100 tanqueiros passaram pela rodovia Fernão Dias, em Betim, pelo anel rodoviário, pela Avenida Cristiano Machado e seguiram até a cidade administrativa. O trânsito ficou muito complicado durante todo o trajeto, que foi feito em uma pista. De acordo com o Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Minas, a categoria pede ao governo do estado a redução do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, em relação ao óleo diesel. O governo de Minas disse que as recentes mudanças nos preços dos combustíveis não são em função do ICMS e que, por causa da situação financeira do estado, não é possível a redução do imposto. O governo de Minas esclarece que no estado o ICMS corresponde a 31% do preço total da gasolina, 16% do etanol e 15% do diesel, e que o custo final depende da política de preços praticada pela Petrobras. O último reajuste foi em 18 de fevereiro, o quarto do ano, quando a alta do litro da gasolina já chegava a 34,78% desde janeiro. O motorista percebe logo a variação. Encontra gasolina a R$ 5,29 num bairro e a R$ 5,59 em outro, na mesma região da cidade. No bairro Minaslândia, na região norte, mais corre-corre para abastecer. Motoristas esperavam em uma das faixas da Avenida Cristiano Machado, no sentido centro-bairro. Esta transportadora não parou e manteve o reservatório deste posto cheio. A manhã de sexta-feira foi de apreensão nas bombas. 2 carros que andam comigo já não foi trabalhar hoje. Vou ter que abastecer esse aqui, voltar lá em casa, pegar outro, abastecer também. Senão amanhã nós estamos tudo perdidos aí. A Polícia Federal divulgou o resultado da perícia sobre o rompimento da barragem que deixou 259 mortos em Brumadinho. 11 corpos até hoje não foram encontrados. A perícia da Polícia Federal confirma que o que fez a barragem arrebentar foi de fato a liquefação, ou seja, o rejeito, que era sólido, em algum momento se tornou quase que um líquido e isso fez a barragem perder a sua estabilidade e arrebentando. A Vale já tinha chegado a essa mesma conclusão. A diferença é o que eles chamam de gatilho, o que teria provocado essa liquefação. E a Polícia Federal se opôs totalmente à explicação da Vale. Para a Vale, a liquefação aconteceu porque na época choveu muito em Brumadinho e a barragem não teve drenagem suficiente, ou seja, acumulou água. Já para a Polícia Federal, aconteceu isso da liquefação, acabar provocando que a barragem estourasse em função da perfuração em pontos sensíveis na barragem, que a própria Vale fez essas perfurações para analisar o rejeito e ver onde era possível instalar piezômetros, que são aqueles equipamentos que são usados para monitorar a estabilidade da barragem. Os peritos afirmam que a sensibilidade dessa área onde eles fizeram a perfuração já tinha sido identificada meses antes por uma empresa que a Vale contratou, e ainda assim a mineradora seguiu com a perfuração. Ainda segundo a Polícia Federal, apenas a perfuração não seria o suficiente para arrebentar uma estrutura daquele tamanho, mas a questão é, aquela barragem já estava instável demais. Então foi um conjunto de uma perfuração numa área extremamente sensível, numa barragem que já estava muito sem estabilidade. A Vale disse que tomou conhecimento hoje desses laudos, dessa avaliação da Polícia Federal, que vai se aprofundar sobre esse posicionamento da Polícia Federal e vai se pronunciar nos autos por meio dos seus advogados. A Agência Nacional de Telecomunicações aprovou um edital para o leilão 5G, a nova tecnologia que promete aumentar a velocidade da internet. Essa proposta vai ser analisada agora pelo Tribunal de Contas da União. Imagina você ter toda a rede elétrica da sua casa conectada ao seu celular, poder controlar qualquer aparelho à distância. Ou então fazer uma cirurgia somente com robôs na sala que vão ser controlados por um médico de bem longe. Para quem ainda não ouviu falar, o 5G permite tudo isso com uma conexão que não trava. A próxima geração de rede de internet móvel é um marco na tecnologia. Ontem o Brasil deu mais um passo nesse caminho. Por 3-2, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, aprovou o edital de licitação do leilão do 5G. As vencedoras do leilão terão que construir uma nova rede 5G para a oferta do serviço. O argumento é de que somente com uma nova rede, o consumidor vai ter realmente uma experiência 5G com a velocidade maior do que a atual. Com a aprovação do edital, a proposta segue agora para a avaliação do Tribunal de Contas da União.
E apesar de não ser obrigatório, o governo deve aguardar essa análise do tribunal antes de marcar o leilão. O ministro das Comunicações afirmou que o leilão deve ocorrer no primeiro semestre desse ano. Ele prevê que a nova frequência para a internet 5G vai estar disponível a partir de julho do ano que vem. O edital de licitação prevê ainda que as empresas vencedoras paguem pela transferência de sinal das parabólicas. Elas ocupam uma das faixas de frequência que deverá ser usada para o serviço 5G e terão que passar da faixa de 3,5 GHz para outra banda. Esse processo de troca vai ser feito, comunicado, aí vai ter uma entidade, então assim, vai ter um processo muito similar como foi na troca do sistema da TV analógica para digital. É todo gratuito, é parte do programa. O ministro das Comunicações disse que a tecnologia 5G vai conectar regiões do país que hoje não têm qualquer sinal de internet. Uma fibra ótica para Norte e Nordeste, né, o Norte conectado, que será muito importante. Vamos atender 10 milhões de pessoas levando internet. Cobertura das rodovias federais, que nós também colocamos no leilão. Levar a internet para todas as localidades acima de 600 pessoas, e eu acho que é importante, com o tempo a gente vai conseguir limpar a faixa e vai ser mais um ativo da Anatel. Octacampeão, o dia foi de festa para os flamenguistas, time que tem torcedores por todo o Brasil. No Rio de Janeiro, os rubro-negros estamparam essa paixão pelas ruas logo cedo. Nem a máscara esconde a alegria dos flamenguistas. Não tem ninguém na minha frente. É show, 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 o Mengão é campeão. Se bem que teve gente que nem dormiu. Fui dormir quase 3 da manhã. A mulher dormiu, ficou até chateada comigo. Eu falei, te vira pra lá que eu me viro pra cá. Fica tranquilo que eu tô tranquilo. Mas foi bom demais, foi bom demais. Só alegria agora? Só alegria, só alegria. E até o polêmico VAR virou fantasia na hora de comemorar. Chama o VAR, chama o VAR. Mas a festa, que começou ontem de noite, também causou aglomeração e confusão nos bares da capital carioca. De madrugada, teve aglomeração também no aeroporto do Galeão, na espera pelo time campeão. Algumas horas depois de levantar a taça, o Flamengo desembarcou no Rio por volta das 6h10 da manhã. E alguns jogadores e a comissão técnica foram direto para o ônibus do clube. O Bom Dia Rio acompanhou o percurso do ônibus até o Ninho do Urubu. Cerca de 12 carros da Polícia Militar fizeram a escolta da delegação e batedores chegaram a fechar o trânsito. Na alvorada, o ônibus parou num posto de gasolina. Os torcedores que estavam lá conseguiram tirar uma foto dos ídolos e alguns jogadores aproveitaram para ficar no caminho. Na chegada ao Ninho do Urubu, um membro da comissão técnica exibiu a taça para a nossa equipe, que estava sobrevoando o local. Essa banca existe há quase 30 anos aqui no Largo da Carioca, é tradicionalíssima. É a banca do Marcelo Tricolor. Mas como hoje a festa é do Flamengo, ele decidiu fazer uma homenagem e também, claro, está pensando em vender. Expôs várias faixas e também produtos do rubro-negro. Mas virar a casaca, nem pensar. A gente bota sempre do time que ganhou, independente de ser tricolor. Eu sou comerciante e a banca tem essa tradição já de faixa. Com mais essa conquista, também teve argentino torcendo pelo time rubro-negro. Argentino é flamenguista. E do Gimnasia Grima La Plata. Vamos, Lobo. O Lobo e o Mengão unidos sempre estão. Deu até para tirar onda com o time rival, o Vasco, que caiu para a segunda divisão. Na verdade, vocês estão falando que o Flamengo é bicampeão. Não é bicampeão. O Flamengo é tricampeão. 2020, 21, em cima do Vasco, o Vasco caiu. É tricampeão. Para o torcedor flamenguista, um dia que vai entrar para a história. Eu sabia que ia ser campeão, com certeza. O Flamengo, para mim, é religião. Tá na pele, tá no coração, tá tatuado. O Flamengo é isso aí. Que eu posso falar para vocês, o Brasil todo sentindo, todo mundo aqui, ó, o Largo da Carioca, todo mundo aqui. É Mengão. Uma vez Flamengo, Flamengo até morreu. Que cheirinho gostoso, que cheirinho gostoso, que cheirinho gostoso. Carregata ele me mata, me maltrata, me arrebata de emoção do coração.
A gente fica por aqui. O Jornal Nacional começa às 8h30 da noite, horário de Brasília. Boa noite e bom fim de semana.